Tchê, tá um baita frio aqui no sul do Brasil, tá dando para notar, né? Bom, hoje nós vamos aprender sobre um verbo muito usado no espanhol, que é um verbo que tem muitos usos. Sem mentira nenhuma, tem mais de 50 usos. Se você for procurar no dicionário, você vai encontrar que tem realmente mais de 50 usos, que é o verbo echar. Exatamente, echar. E a forma mais usada desse verbo no espanhol é com o sentido de jogar algo, que no espanhol é tirar, tirar algo, com o sentido de poner, poner em espanhol, por, colocar, com o sentido de depositar e com o sentido de expulsar, certo? Depositar e expulsar são escritas e pronunciadas quase da mesma maneira. Em espanhol é depositar e expulsar. Bom, então vamos ver um exemplo com cada uma dessas colocações. Com jogar, com o sentido de jogar, em espanhol a gente vai dizer siempre echo los papeles a la papelera. Ou seja, eu sempre jogo os papéis na papeleira. Com o sentido de pôr ou de colocar, uma acepção diferente. Bueno, si echas más sal a la carne, la estropeas. Si echas más sal a la carne, la estropeas. Ou seja, se tu colocares, ou se tu botares mais sal na carne, tu vais estragar a carne, tu vais liquidar com a carne. Depois tem o sentido de colocar, que também pode ser de depositar. Então o exemplo é: hay que echar la carta al buzón. Hay que echar la carta al buzón. Ou seja, que tem que colocar, que é necessário colocar a carta no correio, por exemplo, ou na caixa de correspondência para ser levada para o correio. E um exemplo com echar com o sentido de expulsar, que em espanhol é expulsar. Tienes suerte si no te echo de aquí ahorita mismo. Tienes suerte si no te echo de aquí ahorita mismo. Ou seja, tu tem muita sorte que eu não te expulse daqui agora mesmo, certo? Então estes são os usos mais comuns do verbo echar no espanhol, repetindo com o sentido de jogar, que em espanhol é tirar, com o sentido de pôr ou de colocar algo em alguma coisa, que em espanhol é poner, com o sentido de depositar, que em espanhol também é depositar, e com o sentido de expulsar alguém, que em espanhol seria expulsar, certo? Bom, mas acontece o seguinte, a coisa não se resume por aí com o verbo echar. Temos também o verbo echar numa fórmula, podemos chamar de fórmula, usada para expressar que a gente sente muita falta de alguém, que é echar de menos. Echar de menos. Então eu posso dizer te echo de menos, te echo de menos. O que eu quero dizer quando eu digo te echo de menos? Que eu sinto a tua falta. Eu posso dizer também echo de menos a minha família, porque eu estou longe da minha família, então eu echo de menos a minha família. Ou seja, eu sinto falta da minha família. Bom, como esta fórmula é usada para expressar que a gente sente falta, é uma forma muito usada nas despedidas. Sim, nas despedidas. Então você pode escrever um e-mail para alguém ou uma carta e como despedida você coloca te echo de menos, certo? Seria sinto a tua falta. Bom, ainda temos um terceiro grupo de usos do echar, que seria para dizer que a gente vai começar a fazer algo. Começar a fazer algo. Então, a estrutura seria echar mais infinitivo. Por exemplo, echar a caminhar, echar a reír, echar a chorar, certo? E como exemplo, a gente pode ter assim, siempre se echa a reír en el momento más inoportuno. Siempre se echa a reír en el momento más inoportuno. Ou seja, sempre começa a rir no momento inadequado,
no momento inadequado, pode ser, certo? Outro exemplo, casi me echo a chorar. Aconteceu uma tragédia e eu digo, casi me echo a chorar, certo? Então seria traduzindo começar a fazer alguma coisa, certo? No entanto, este echar a, começar a fazer algo, não é usado com todos os verbos. Alguns verbos que são usados com esta forma como a gente viu, echar, pode ser echar-se, porque eu digo me echo a reír, me echo a chorar. Então a gente pode dizer que é echar-se também a fazer algo. Então os verbos que a gente usa mais é echar-se a reír, reír é rir, echar-se a llorar, ou chorar, que é chorar, então, começar a rir, começar a chorar, e os outros são echar-se a correr, não? Echar-se a voar, echar-se a andar ou a caminhar, e echar-se a temblar, começar a tremer, certo? Então estes são os verbos mais usados com essa estrutura do echar a, mais infinitivo, que é começar a fazer algo. Depois a gente tem um quarto uso do verbo echar, que é dentro de expressões idiomáticas, expressões do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, echar a perder. O que é echar a perder? Echar a perder significa colocar tudo a perder. Sabe quando a gente diz? Colocou tudo a perder. Estou balde, colocou tudo a perder. Outro exemplo, outra expressão é echar chispas. Echar chispas não é nada mais nada menos do que soltar fogo pelas ventas. Está furioso, está echando chispas. Está enojado, está echando chispas. Ou seja, está soltando fogo pelas ventas, furioso. Outra expressão, echar lenha al fuego. No quiero echar lenha al fuego. Ou seja, colocar lenha na fogueira. Tá dando uma briga, eu não vou lá colocar lenha na fogueira. Vou ficar quieta. Outra é echar cabeça. Echar cabeça é tenho que echar cabeça. Ou seja, tenho que pensar, tenho que refletir, não me decidi ainda sobre essa questão. Outra, echar una mano. Que é echar una mano? Echar una mano é dar uma mãozinha, dar uma força para aquele amigo que está precisando. E a última é echar la culpa. Que é echar la culpa? Echar la culpa é colocar a culpa em alguém, tendo essa pessoa culpa ou não. Certo? Então vimos um leque de usos do verbo echar. Se você conhece outro, por favor, compartilhe conosco que agregaremos a sua colaboração.